Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos numa época em que a psiquiatria tem uma explicação e uma aparente cura para tudo. Se alguém fosse ao médico hoje e dissesse algo como: sinto nos meus ossos que meus ossos estão se deteriorando, gemei o dia todo, sinto como se a mão de Deus estivesse pesando sobre mim, sinto isso, doutor, minhas forças se esgotaram, como se estivesse sob o calor do verão. Talvez seria possível, mas até isso, o que o médico diria? O que ele faria? Talvez primeiro solicitasse alguns exames de sangue, talvez haja no final algum problema físico com essa pessoa, com tal pessoa, que esteja causando todos os sintomas de depressão crônica. Mas se os exames de sangue derem negativo e tudo parecer estar bem fisicamente, o médico atribuirá rapidamente os sintomas do paciente a algum tipo de desequilíbrio químico no cérebro. Ele sofre de depressão crônica. Essa depressão se manifesta em sintomas físicos e emocionais. A cura para essa depressão, o que é? Uma receita médica. O médico vai prescrever o medicamento, o remédio, e encaminhará o paciente à farmácia. Então, com sorte, o estado mental do paciente melhorará. Tudo em nossa cultura, tudo se tornou um problema médico. Todo comportamento tem um diagnóstico. Se uma criança faz birras, se recusa a obedecer, ela tem transtorno desafiador positivo. Se ela não quer prestar atenção aos estudos e não quer ficar quieta quando deveria, geralmente ele, menino, tem transtorno de déficit de atenção, ou ele sofre de hiperatividade, ou junto. A medicina pode lidar com esse problema. Infelizmente, há uma farmácia em cada esquina na cidade, portanto, a ajuda nunca está longe. Eu tenho certeza, esses sintomas que eu mencionei, que você reconheceu esses sintomas do paciente hipotético, esses são os sintomas que Davi, o rei, o salmista, lista nos versículos 3 e 4 de Salmo 32. Se o rei Davi fosse um brasileiro do século 21, ele provavelmente iria ao médico para explicar seus terríveis sintomas e provavelmente sairia do médico com uma receita. E agora, eu não estou dizendo que problemas psicológicos com causas médicas não existem. Não estou dizendo que precisamos evitar todos os tipos de medicamentos em todas as circunstâncias, mas nós precisamos, de fato, prestar atenção, muita atenção, à mensagem do Salmo 32. E ao que a palavra de Deus nos ensina sobre o impacto do pecado em nossas vidas. E especialmente nesse Salmo, o impacto do pecado, quando o pecado não é reconhecido e quando esse pecado é confessado. Porque é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar e incutir em nós, por meio desse Salmo 32. E Davi, ele começa esse Salmo falando de forma geral sobre a bênção do perdão. E ele fala sobre isso em 3 maneiras diferentes: o perdão da transgressão, a cobertura do pecado e a não imputação da iniquidade, versículos 1 e 2, a primeira parte do versículo 2. E na segunda parte do versículo 2, se vocês estão lendo junto comigo, tem a Bíblia aberta, na segunda parte do versículo 2, ele descreve a pessoa cuja transgressão é perdoada. E o que é necessário para ser perdoado
por Deus, pelo Senhor. Um espírito sem dolo, sem engano. Meus irmãos, nós somos especialistas em engano, especialmente quando se trata dos nossos pecados. E quando nós pensamos em engano, muitas vezes nós pensamos em como as pessoas enganam outras pessoas. Hipócritas são enganadores. Em segredo vivem de uma maneira, mas em público exibem uma postura de retidão e santidade. Mantêm seus pecados ocultos, talvez por causa da vergonha, ou simplesmente para manter as aparências e receber respeito. Mas não enganamos apenas uns aos outros. Também podemos tentar enganar o Senhor, o Criador, nosso Deus. Quando vivemos em pecado, e quando não apresentamos esse pecado ao Senhor em oração, quando não confessamos esse pecado abertamente diante do nosso Deus e honestamente, é exatamente isso que nós estamos fazendo. E claro, não faz sentido algum, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor vê tudo, é um absurdo. Salmo 139, os primeiros 3 versículos desse salmo, diz isso: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então esta é a realidade inegável do nosso relacionamento com o Senhor. Ele está sempre presente. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Para um filho de Deus que vive fielmente, coram Deo, diante da face de Deus, esta é uma ótima notícia, porque Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Mas para o hipócrita, a pessoa cujo coração está cheio de engano, esta deveria ser realmente uma realidade assustadora. Ninguém sabe mais do que vive no seu coração do que Deus. Deus sabe. E você pode fingir que não é assim, mas nenhuma quantidade de fingimento, nenhuma quantidade de engano vai mudar essa realidade. O homem cujo pecado é perdoado, o homem cuja culpa é coberta, o homem que vive no relacionamento certo, vive com Deus, é o homem em cujo espírito não há engano. Este é o homem que é abençoado. E isso nos lembra de Salmo 1, que nós cantamos também. Mas então Davi continua falando da sua própria experiência, uma experiência negativa, um contraste gritante com aqueles dos primeiros versículos, os versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E Davi, como nós ouvimos, ele descreve seu sofrimento espiritual, o resultado de não confessar seus pecados, o resultado de ter um coração enganoso. Ele descreve isso em termos físicos. E os problemas que ele está enfrentando não são apenas problemas físicos, ou o que chamaríamos de problemas psicológicos se manifestando fisicamente, mas incluem o físico. E isso porque nós somos uma unidade, corpo e alma. Não podemos separar nossa vida espiritual da nossa vida física.
Assim como não podemos separar nosso corpo da nossa alma. Nós fomos criados, irmãos, como seres completos, seres unidos. Quando Adão foi criado, Deus o fez uma alma vivente. Isso descreve a totalidade do seu ser. Não apenas a parte não física, não apenas o espírito, podemos dizer, mas todo o ser dele. Então o sofrimento tem a ver com todo o ser de Davi. Mas o aspecto realmente importante desse sofrimento, físico, espiritual, emocional, psicológico, seja qual for a forma que nós descrevamos esse sofrimento, a coisa mais importante é a sua origem. De onde vem esse sofrimento? Qual é a fonte do sofrimento? Davi é muito claro sobre isso na primeira parte do 4º versículo. E esse sofrimento não foi uma espécie de resultado natural de uma atitude ou comportamento. É um sofrimento, de fato, sobrenatural. É um sofrimento que vem diretamente da mão de Deus. É o Senhor quem está agindo na vida do seu filho. É a mão dele, é a mão paternal que pesa, que está pesando sobre seu filho dia e noite, 24 horas por dia. Este, irmãos, é um exemplo vivo da disciplina de Deus em ação. E o que isso significa? Significa que isso também, esse sofrimento, é um exemplo vivo da graça de Deus. Agora, como podemos afirmar isso? É um exemplo da graça de Deus, esse dor, esse sofrimento, essa luta intensa na vida de Davi, na vida da pessoa com o pecado não confessado. Isso é um sinal verdadeiramente da graça de Deus? Absolutamente. Porque é um sinal de que Deus não abandonou o seu filho. Ele não entregou o seu filho ao pecado, como Paulo diz em Romanos capítulo 1. Ele não está permitindo que o filho se acomode no pecado e fique confortável no pecado. Ao pressioná-lo com essa mão pesada ao longo da sua vida, Ele está graciosamente agindo na vida do seu filho, para guiá-lo de volta ao caminho certo, o caminho da honestidade, de abertura, de humildade, da dependência. Essa é a disciplina de Deus. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Então, quando precisamos ser corrigidos, quando nos desviamos como ovelhas, quando precisamos ser trazidos de volta ao aprisco, Ele usa a vara e o cajado para fazer isso. Salmo 23. E essa experiência, nós sabemos, não será fácil, mas esse é o ponto principal. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, nós sabemos. Mas Deus não nos trata como filhos bastardos, não nos trata assim. Ele nos trata, Ele lida conosco como com seus filhos adotivos, amados em Cristo Jesus. Ele mostra paciência conosco. Ele é paciente, Ele é misericordioso. Ele nos chama repetidas vezes. Ele age em nossas vidas para nos trazer de volta a Ele. Portanto, se você está sentindo a mão pesada de Deus sobre você, lembre-se disso. Se você está experimentando isso, lembre-se disso. Pense no que Ele está fazendo. Considere qual é o propósito desse sofrimento, dessa mão pesada, e atenda
ao chamado de Deus. Não ignore a mão pesada de Deus na sua vida. Isso é algo muito sério, porque chega um momento em que Deus retira a sua mão, Ele remove a sua mão. Ele é misericordioso, Ele é longânimo, mas isso não significa que nós podemos brincar com Ele, porque vai chegar um momento, se não voltarmos para Ele, esse momento vai chegar em que Ele vai retirar a sua mão, e nesse momento a disciplina vai cessar, vai terminar. E como isso se manifesta? Então isso significa que o sofrimento o que ele infligiu em seu amor gracioso, esse sofrimento vai parar. Significa que à medida que você se aprofunda cada vez mais no seu pecado, você vai se sentir cada vez mais confortável com esse pecado, cada vez menos perturbado. Você não vai se deitar na sua cama à noite e pensar com a consciência pesada sobre o pecado que cometeu, porque não vai tocar o seu coração, porque Deus para com essa obra na vida da pessoa. Sua consciência, em vez disso, vai se tornar cada vez mais silenciosa, até não diz nada. É por isso que palavras como as palavras de Isaías 55, 6 e 7 são tão importantes. O profeta aqui, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso no seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-te ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meus amados irmãos, há uma mensagem importantíssima aqui nessas palavras. Quando o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, isso significa que pode chegar um tempo em que não será possível encontrá-lo. Pode chegar um tempo em que ele não estará por perto. A paciência de Deus é grande, a sua misericórdia é profunda e verdadeira e poderosa, mas não dura para sempre. Então, se você permitir a sua consciência ser cauterizada, seu coração endurecido, será tarde demais para voltar para trás. Portanto, responda à mão pesada, responda ao Senhor quando a sua mão pesa sobre você, e agradeça ao Senhor pelo amor que Ele está mostrando ao fazer isso. Davi, ele respondeu à mão pesada do Senhor na sua vida, ele confessou o seu pecado, ele não escondeu mais a sua iniquidade, e nós vemos no Salmo 32, nós vemos o resultado, e aí o resultado é imediato. O Senhor não demora. E você, e podemos acrescentar nossa interpretação aqui, e você imediatamente, num instante só, perdoou a iniquidade do meu pecado. E nesse ponto, ao chegar aqui, nós precisamos prestar alguma atenção ao título desse salmo. Este é o salmo de Davi, nós ouvimos, já falamos sobre isso, mas também é chamado de salmo didático, o salmo que pretende ensinar. E nós recebemos essa instrução ao longo do salmo, mas especialmente na última parte do salmo, começando no 6º versículo. E a mensagem didática de Davi aqui é esta:
Deus é gracioso. Ele não retém o seu perdão quando o homem que desde então retorna a Ele com sinceridade, com verdadeiro arrependimento. Quando alguém responde com fé ao chamado de Deus, ao arrependimento, quando essa pessoa se humilha diante de Deus, quando essa pessoa busca a sua misericórdia, Deus derrama sua misericórdia sobre ela. Esta, irmãos, é verdadeira, certa e indubitável. Nós recitamos essas palavras hoje de manhã, no culto de manhã. Mais uma vez, depois de celebrarmos a Santa Ceia, como nós fazemos cada vez quando nós celebramos o sacramento. E é bom refletir mais uma vez sobre essas palavras. Salmo 103. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 103, versículos 10 a 14. Salmo 103, começando o versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E portanto, Davi diz, no 6º versículo de Salmo 32, ele diz: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E que é o resultado? Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E nos versículos 9 e 10, Davi deixa bem claro que só existem duas opções. Nós podemos acatar suas instruções, podemos seguir essas instruções, podemos nos dedicar a viver de acordo com elas, ou podemos rejeitá-las obstinadamente. Se você não der ouvidos a esse ensinamento, diz Davi, estará agindo como um cavalo ou como uma mula. Um cavalo precisa ser guiado com freio e rédeas. Uma mula, sabemos, é um símbolo animal apropriado de teimosia. Na realidade, a escolha é clara, a escolha é direta. E essa é a escolha que nos é apresentada todos os dias da nossa vida, especialmente quando nós ouvimos a palavra sendo pregada. Então, em outras palavras, especialmente aqui e agora, é a escolha que está sendo colocada na nossa frente. Como Josué disse ao povo da aliança, o povo de Israel, quando entraram na terra prometida: escolham hoje a quem vocês vão servir. E nós precisamos fazer isso, não somente uma vez, mas precisamos fazer isso ao longo da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Confie nas promessas do Senhor, confie que Ele é quem diz ser. Confie que Ele vai receber você como prometeu. Quando você se humilhar diante dEle, quando não tentar totalmente enganá-lo, e na verdade enganar a si mesmo. Nem pense em imaginar que sabe mais do que Ele, e pode saber mais do que Ele. Não seja como aquele cavalo que precisa ser domado por freio e rédeas para fazer o que é certo, ou como aquela mula teimosa
que só quer seguir o seu próprio caminho, suplique a Ele no tempo que Ele puder ser encontrado. Esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. E depois será de novo amanhã. E depois de amanhã. Eis como diz o nosso catecismo: é o verdadeiro arrependimento e conversão do homem. É a morte da nossa velha natureza e o renascimento da nova. Meus irmãos, é assim que nossa vida deve ser. Especialmente se você se desviou do caminho certo, do caminho da retidão, e sente a mão do Senhor pesando sobre você. Especialmente assim, o chamado é urgente. Não poderia ser mais urgente. Assim como existem apenas duas maneiras de responder ao gracioso chamado do Senhor, o 10º versículo do Salmo nos mostra que existem apenas dois resultados positivos ou possíveis, dependendo da escolha que fizermos. O ímpio, aquele que ignora a mão pesada de Deus, que não se arrepende, o ímpio sofrerá muito. Mas para aqueles que confiam no Senhor, podem ter certeza disso, podem descansar confiantemente nessa certeza. O seu amor constante os envolverá, e vocês terão todos os motivos para se alegrarem nele, para se regozijarem, para exultarem de alegria. Quem são aqueles que podem se alegrar? O que é que Davi diz no final do Salmo? São os justos. Quem são aqueles que podem exultar? São os que são retos de coração. E quem são esses justos e retos? Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Essa fé se manifesta na confiança nas promessas do Senhor, em sua bondade, em sua misericórdia. Essa fé se manifesta no arrependimento genuíno, e responder à disciplina de Deus com humilde obediência e confiança completa no nosso Pai Celestial. E sabendo isso, irmãos, respondendo a essa palavra com fé, nós podemos repetir mais uma vez as palavras que recitamos esta manhã após a celebração da Santa Ceia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia.